Alô você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez tê-lo em nossa companhia. Você, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo a este site de sucesso, que é o LAC Concurso. Este site que está preparando campeão e campeã por todo o território brasileiro, e você com certeza é um dos nossos. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e raciocínio lógico. E na aula de hoje, nós vamos trabalhar regra de 3. Nós sabemos que a regra de 3 é dividida em duas. Ou ela pode ser simples, ou ela pode ser composta. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a regra de 3 simples. Muito cobrado nos concursos, é um assunto que vem aparecendo cada vez com maior frequência. E, diga-se de passagem, o aluno que domina bem esse assunto, regra de 3, ele consegue resolver vários exercícios, mesmo não sendo específicos sobre regra de 3, mas ele consegue resolver vários exercícios envolvendo operações básicas da matemática. Então é muito importante que você compreenda o contexto dele. Então, vem comigo, galera. Vamos falar aí então sobre regra de 3 simples, ok? Bom, então nós vamos ver nessa aula o seguinte. Nós vamos estudar, conceituar o que é uma regra de 3, ok? E vamos resolver problemas utilizando regra de 3 simples. Obviamente, vamos dar algumas dicas, alguns macetes de resolução de problemas de regra de 3, principalmente probleminhas envolvendo torneiras, tá? Que é muito recorrente nos concursos públicos, e nós vamos aí dar uma dica, um macetezinho porreta para você fazer exercícios envolvendo problemas envolvendo torneiras, ok? Então vamos lá, galera. Primeiro, o que é uma regra de 3? Olha, a própria palavra já diz, regra. Regra, então, é um método, é um conjunto de procedimentos, por isso que se diz regra, tá? Então, são métodos que têm que ser adotados para um determinado fim. O nosso fim aqui, mais especificamente, é determinar uma incógnita aqui, ok? Num determinado problema, eu vou conhecer 3 valores, desejo conhecer um 4º valor. Então, a gente aplica aí uma série de procedimentos que são chamadas de regra, ok? E aí nós precisamos verificar todas as proporções existentes entre elas, armar e resolvê-las. Bom, a regra de 3 ganha esse nome por quê? Porque ela é usada para determinar um 4º valor numa proporção quando são conhecidos 3 deles, ok? Ela vale muito de tabela, ok? De tabela para fácil visualização do problema. A criação, a representação dela através da tabela não é algo obrigatório, galera, mas é algo que facilita. Você passa a ter uma visão mais ampla do contexto do exercício, do teste, e isso faz com que você consiga resolver com mais facilidade, ok? Então a recomendação de representar em tabelinha é muito legal, ok? Bom, existem algumas questões que nós precisamos definir antes da gente entrar nos probleminhas envolvendo regra de 3. Algo que a gente vai ouvir assim com muita frequência é a palavra grandeza. Aí eu pergunto para você, prezado concurseiro, você sabe o que é uma grandeza? Legal. Grandeza, galera, é tudo aquilo que é mensurável. O que é algo mensurável? É aquilo que pode ser medido ou pode ser contado. Então, isso é uma grandeza, tá? Tudo aquilo que você pode medir ou pode contar representa uma grandeza. Por exemplo, pessoas são grandezas? São, pessoas são grandezas. Objetos são grandezas? Objetos são grandezas. Distância é uma grandeza? Porque ela pode ser medida. O tempo é uma grandeza? O tempo também é uma grandeza. O tempo também pode ser medido. Então, tudo aquilo que pode ser medido ou pode ser contado, nós dizemos que é uma grandeza, ok? Então, uma grandeza é tudo aquilo que é mensurável, ou seja, pode ser medido ou pode ser contado. Exemplos, como eu já tinha dito, pessoas, objetos, velocidade, tempo. Velocidade também, galera. Velocidade, a gente mede a velocidade. Então, é uma grandeza? É uma grandeza.
Tranquilo? Temperatura é uma grandeza, temperatura é uma grandeza. Também pode ser medida. Tranquilo? Bom, classificação das grandezas. Como assim, professor? Uma grandeza, ela se classifica em relação a outra, dependendo do comportamento que ela tem em relação a outra. Então, uma grandeza em relação a outra, ela pode assumir duas situações. Uma grandeza pode ser diretamente proporcional à outra, ou pode ser inversamente proporcional à outra. Como que nós vamos identificar isso? Vem comigo. Grandezas diretamente proporcional. Nós dizemos que uma grandeza é diretamente proporcional à outra quando o aumento de uma faz com que a outra aumente, ou quando a diminuição de uma faz com que a outra diminua na mesma proporção. Observem aqui. Dizemos que uma grandeza é diretamente proporcional quando aumentando uma, a outra aumenta na mesma proporção. Como assim, professor? Eu não entendi. Nós vamos ter duas grandezas. Uma grandeza A e uma grandeza B, ok? Eu tenho duas grandezas e eu vou comparar o comportamento de uma em relação à outra, ok? Então, por exemplo, esse pincel vermelho representa quantidade de marceneiros, ok? E este pincel preto implica em quantidade de móveis, de um determinado móveis que é feito por dia. Então, se eu tenho 10 marceneiros, eu consigo fabricar 5 móveis. Um exemplo, 10 consigo fabricar 5. Se eu aumentar a quantidade de marceneiros para 15, o que vai acontecer? A quantidade de móveis que eu vou conseguir fabricar vai aumentar ou vai diminuir? Obviamente vai aumentar. Quanto mais pessoas trabalhando, maior a produção. Eu consigo produzir mais. Se eu colocar 20, eu consigo produzir mais móveis. Se eu colocar 30 marceneiros, eu produzo mais ainda. Ok? Então, isso é um exemplo de uma grandeza diretamente proporcional. O aumento de uma, que nesse exemplo que eu dei seria a quantidade de marceneiros, faz com que aumente a outra, que é a quantidade de móveis fabricados. Quanto mais gente trabalhando, mais móveis eu produzo, ok? E esse é um exemplo de uma grandeza diretamente proporcional. Poderia ser o contrário, se eu diminuir a quantidade de marceneiros, eu vou diminuir a produção também, ok? Eu vou produzir menos, porque eu tenho menos pessoas trabalhando, ok? A grandeza diretamente proporcional, ela não implica necessariamente num aumento, pode ser uma diminuição também. A condição é, se aumenta uma, a outra aumenta. Se diminui uma, a outra diminui. Essa é a condição para que seja diretamente proporcional, ok? Belezinha? Nós não podemos, repito, associar a grandeza diretamente proporcional somente com relação ao aumento. O aumento é um item. Se aumentou uma, aumenta a outra. Beleza. Mas e se diminuir uma e a outra diminuir? Beleza também. É diretamente proporcional, ok? Bom, para nós entendermos melhor isso, vamos fazer uma animação aqui. Eu tenho uma grandeza 1 e eu tenho uma grandeza 2. Se essa grandeza 1 aumentar, então eu representei aqui com a seta subindo, aumentando ela. O que vai acontecer com a grandeza 2? Ela também vai aumentar. Então aumenta uma, aumenta a outra, grandeza diretamente proporcional. Mas, professor, e se a grandeza 1 diminuir? Olha só, representei para baixo agora. Beleza, e o que vai acontecer com a grandeza 2? Ah, diminuiu também. Então, se diminui uma e a outra também diminui, as grandezas são diretamente proporcionais. Então, repito, não importa se aumenta ou se diminui, desde que se aumentar uma, a outra aumenta, ou se diminuir uma, a outra diminui. Então, elas são diretamente proporcionais. Tranquilo? Beleza? Bom, e quando que elas serão inversamente proporcionais? Bom, inverso. A palavra já diz muita coisa. O inverso é a ocorrência da contrariedade. Se uma aumentar, a outra tem que diminuir. Se uma diminuir, a outra tem que aumentar. Isso que é grandeza inversa, ok? Então veja bem.
As grandezas são inversamente proporcional quando, aumentando uma, a outra diminui na mesma proporção. Então, o aumento de uma grandeza causa a diminuição da outra. A diminuição de uma grandeza causa o aumento da outra. Ok? Vamos ver um exemplo prático disso daí. Vamos supor que eu tenho que terminar um serviço em 10 dias, ok? Para terminar esse serviço em 10 dias, eu preciso de 20 operários. 20 operários fazem o serviço em 10 dias. Aí eu digo para você o seguinte, diminuiu a quantidade de operários, agora eu só tenho 8 operários. De 20, caiu para 8 operários. O serviço é o mesmo. Se 20 demorava 10 dias para fazer, 8 vai demorar menos ou mais? Obviamente que mais, tá certo? Por quê? Porque quanto menos pessoas trabalhando, eu vou ter mais tempo de serviço para terminar o serviço, vou demorar mais. Então, menos pessoas implica em quê? Em mais tempo para terminar o serviço. Tranquilo? Fica ligado nisso daí. Seria o contrário. Se eu pensasse assim, 20 operários demoram 10 dias para terminar o serviço. Se aumentar para 30 operários, o mesmo serviço vai demorar mais ou menos tempo? Obviamente que menos tempo, porque eu tenho mais pessoas trabalhando. Então o serviço vai terminar mais rápido em menos tempo. Aumentando a quantidade de operários, diminui o tempo na realização do serviço. Tranquilinho? Beleza? Então, vamos fazer uma animação para a gente compreender isso daqui. Então, novamente repetindo, eu tenho duas grandezas, grandeza 1 e grandeza 2. O que acontece? Nós vamos aumentar a grandeza 1. Como elas são inversamente proporcionais, o que vai acontecer na grandeza 2? Ela vai diminuir. Olha só, a seta está em sentido contrário. O aumento de uma provoca a diminuição da outra. E se eu diminuir uma, professor? Se eu diminuir uma, a outra vai aumentar. Diminuindo uma, a outra aumenta. Então, tanto faz aumentar uma ou diminuir. Se eu aumento, a outra diminui. Se eu diminuo, a outra aumenta. Isso quer dizer que elas são inversamente proporcionais. Então, são os dois tipos de grandezas que nós temos. Ou direta ou inversamente proporcional. Ok? Bom, como que nós vamos resolver uma regra de 3? Nós vamos dar aqui alguns passos que devem ser observados na hora de nós resolvermos uma regra de 3, ok? Esses passos, galera, são sugestivos. Necessariamente, você não precisa adotá-los à risca, ok? Na medida que você vai tendo conhecimento e a prática dessa aplicação, você vai começar a resolver com mais rapidez esses testes aqui. Então vamos ver aqui o primeiro passo que tem que ser observado. O primeiro passo é o seguinte: construir a tabela agrupando as grandezas da mesma espécie em colunas e mantendo na mesma linha as grandezas de espécies diferentes em correspondência. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que, como primeiro passo, nós devemos relacionar todas as grandezas envolvidas no exercício. A regra de 3 simples, ela é caracterizada por termos somente 2 grandezas envolvidas no problema. Porque se eu tiver mais de 2 grandezas, a regra deixa de ser simples e passa a ser composta. Então, como nós estamos estudando a regra de 3 simples, então os casos que nós vamos ver vão envolver somente 2 grandezas. Tranquilo? Bom, então o primeiro passo é evidenciar, relacionar as grandezas e fazer as anotações correspondentes a cada grandeza. Segundo passo, identificar se as grandezas são direta ou inversamente proporcionais. Ou seja, verificar a proporcionalidade. Eu tenho que ver se uma é direta ou inversamente proporcional à outra. Terceiro passo, feito essa
comparação, basta nós montarmos a proporção e resolver o exercício, ok? Vamos ver na prática agora como isso. Exemplo. Com uma área de absorção de raios solares de 1,2 metros quadrados, uma lancha com um motor movido a energia solar consegue produzir 400 watts por hora de energia. Aumentando essa área para 1,5, qual será a energia produzida? Então, veja bem, galera. Eu tenho aqui um caso específico de regra de 3 simples. Por quê? Porque eu tenho somente 2 grandezas envolvidas nesse exercício. Quais são as grandezas? É a área de absorção do raio solar e a produção de energia, ok? E a produção de energia. Então, uma grandeza é o tamanho da área e a outra é a produção de energia. Vamos lá, galera. Eu vou agora, de acordo com os passos, fazer o primeiro passo. O primeiro passo é relacionar as grandezas. Quais são as grandezas que eu tenho? Área e quantidade de energia dada em watts. Ok? Bom, quais são os valores referentes à área? Eu tenho 1,2 metros quadrados de área, que produz quanto de energia? Produz 400 watts de energia. Ok? Aí ele disse o seguinte, o problema. Se a área aumentar para 1,5, se a área for de 1,5, qual será a produção de energia? Então veja bem, eu relacionei as grandezas, identifiquei cada uma delas, relacionei os valores. Agora, no segundo passo, é verificar a proporcionalidade. Bom, para verificar a proporcionalidade, nós vamos usar do método das setas. Eu quero deixar claro para você, concurseiro, que você não é obrigado a fazer desse jeito para resolver. Aliás, a regra de 3 simples dá para nós nos virarmos sem a necessidade da seta. Mas eu gostaria desde já trabalhar com a seta, porque quando a gente tiver na regra de 3 composta, que vai ser o próximo assunto nosso, você já vai ter mais segurança em identificar a proporcionalidade entre as grandezas. Por isso que o ideal é desde já começar a trabalhar com as setas. Tranquilo? Como que é esse método das setas? Primeira coisa, eu identifico qual que é a grandeza que eu quero descobrir. Qual é a grandeza que eu quero descobrir? É a grandeza de energias, de watts. Ok? Então eu faço a orientação da seta nessa grandeza. Professor, como assim orientar a seta? Você vai posicionar uma seta, aqui ó, posicionei. Eu coloquei a seta orientada para cima. Professor, mas ela tem que ser para cima? Não, ela pode ser para baixo. Quem determina se ela vai ser para cima ou vai ser para baixo é você. Como assim, professor? Eu posso colocar do jeito que eu quiser? Do jeito que você quiser. Então, se eu colocar para baixo, vai estar certo também? Vai. A seta que você orienta, a primeira seta é você que orienta. Você que determina se você quer para baixo ou para cima. Eu quero deixar claro para você, concurseiro, que essa seta não tem nada a ver com o aumento ou a diminuição da grandeza. Ah, aqui vai aumentar, então é para cima. Ou aqui vai diminuir, então é para baixo. Não. A seta não é para isso. A seta não indica se aumenta ou se diminui uma grandeza. Ok? Então você orienta a seta do jeito que eu fiz. Pode ser para cima, pode ser para baixo. Agora, do lado de cá, não é você que orienta. Do lado de cá vai depender. Se nós identificarmos que essa grandeza é diretamente proporcional, a seta aqui vai ter o mesmo sentido daquela. Como eu coloquei para cima, aqui vai ser para cima. Se você optou em colocar para baixo, aqui vai ser para baixo, caso seja diretamente proporcional. Se nós identificarmos que é inversamente proporcional, então como eu coloquei para cima ali, aqui vai ter que ser para baixo. Tranquilo? Então vamos lá. Como que eu descubro isso? Fazendo a pergunta. Se numa área de 1,2 produziu 400,
numa área de 1,5 vai produzir menos ou mais. Observem que a produção de energia depende da quantidade de sol absorvido. Dessa forma, quanto maior for a absorção, maior será a produção de energia. E a absorção está diretamente ligada ao tamanho da área. Quanto maior a área, maior a absorção, ok? Sendo assim, aumentando o tamanho da área, o que vai acontecer com a energia produzida? Também vai aumentar. Então, aumentando uma grandeza faz com que a outra aumente. A grandeza ela é o que, galera? Diretamente proporcional. Então, se ela é diretamente proporcional, a seta do lado de cá vai ter o mesmo sentido daquela. Portanto, a seta vai ser para cima. Tranquilo? Beleza. Agora que nós identificamos que elas são diretamente proporcionais, o próximo passo é fazer a resolução do exercício. Então, como é diretamente proporcional, eu não preciso preocupar com nada. É só multiplicar cruzado. Toda vez que a grandeza for inversamente proporcional, eu multiplico cruzado. Então, vai ficar assim, ó, 1,2 vezes x, 1,5 vezes 400. Então, vamos lá? 1,2 vezes x, 1,5 vezes 400. 1,5 vezes 400, galera, é 600. Então, vai ficar assim, ó, dividido por 1,2. 1,5 vezes 400 dá 600. 600 dividido por 1,2 vai dar 500 watts de energia. Então, essa é a produção que uma placa de 1,5 metros quadrados produz de energia elétrica. Tranquilo? E está respondida a questão. Beleza? Professor, não ficou muito claro. Tranquilo, esse foi o nosso primeiro exemplo. Tá? Agora que você começou a entender o que é uma grandeza, como que elas se relacionam, então fica tranquilo aí, galera. Fica de boa que a gente vai deixar você sussa na montanha-russa aí, como dizem a galera. Olha só, outro probleminha. 12 operários fazem um determinado trabalho em 24 dias. Beleza? Se fossem 6 operários a mais, em quanto tempo o trabalho ficaria pronto? Galera, mais uma vez um probleminha específico de regra de 3 simples. Por que eu sei que é simples? Porque eu tenho somente 2 grandezas: quantidade de operários e tempo de realização do serviço. 12 demora 24 dias, se aumentar mais 6, quanto tempo vai demorar? Tranquilo? Bom, qual é o primeiro passo que nós aprendemos na resolução de uma regra de 3 simples? O primeiro passo é a identificação das grandezas e relacionar elas. Então, vamos lá. Quais são as grandezas? Quantidade de operários e dias. Agora eu vou fazer a relação entre elas. O exercício falou que 12 operários, está aqui, demoram 24 dias. E aí a pergunta é a seguinte: se fossem 6 operários a mais, galera, eu tenho 12 operários. Com 6 operários a mais, eu vou passar a ter quantos operários? 6 mais 12. E 6 mais 12 é quanto, galera? 18. Então, eu vou passar a ter 18 operários. Se eu tiver 18 operários, quantos dias vai demorar o serviço? Ok? Beleza. Identificamos e relacionamos as grandezas. Agora nós temos que verificar a proporcionalidade entre elas. Como que eu verifico a proporcionalidade entre elas? Fazendo a pergunta. Mas antes de fazer a pergunta, eu vou orientar uma seta na grandeza que eu quero descobrir. Aí você me pergunta: professor, eu oriento sempre na grandeza que eu quero descobrir? Sim, sempre na grandeza que você quer descobrir. No caso da regra de 3 simples, tanto faz. Mas é bom nós já irmos habituando a orientar na grandeza que nós queremos descobrir, porque na regra de 3 composta, isso vai ser uma condição obrigatória, ok? Bom, então vamos orientar a seta na grandeza que nós queremos descobrir, que é dias. Professor, para cima ou para baixo? Galera, você que sabe. Você orienta para o lado que você quiser, ou para baixo ou para cima. Eu vou colocar para cima, ok? Beleza? Bom, agora do lado de cá não é eu que decido.
Vai depender. Se eu identificar que é diretamente proporcional, é para cima. Se eu identificar que é inversamente proporcional, é para baixo. Então vamos lá. Vou fazer a pergunta. 12 operários demoram 24 dias para terminar o serviço. Galera, se eu aumentar para 18 operários, não tenho mais 12, agora eu tenho 18 operários. Tem mais pessoas trabalhando. O que vai acontecer com o tempo? Vai aumentar ou vai diminuir? Isso aí, galera. Se eu tiver mais pessoas trabalhando, o serviço termina mais rápido. Então, aumentando a quantidade de operários, diminui a quantidade de dias. Quando eu aumento uma grandeza, faz com que a outra diminua, o que elas são? Inversamente proporcionais. Se elas são inversamente proporcionais, então a seta aqui vai ter que ter sentido contrário. Lá eu coloquei para cima, aqui vai ser para baixo. Tranquilo até aí? Belezinha. Agora que nós identificamos que elas são inversamente proporcionais, o comportamento que nós vamos adotar é diferente do anterior. Porque no exemplo anterior, as grandezas eram diretamente proporcionais. Sendo diretamente proporcionais, a multiplicação era cruzada. Ok? Agora que elas são inversamente, eu não vou cruzar. A multiplicação vai ser direta. 12 vezes 24 e 18 vezes x. Vai ficar desse jeito, ó. 12 vezes 24 e 18 vezes x. Viram? Por que foi assim, professor? Porque é inversamente proporcional. Tranquilo? Quando é diretamente, eu cruzo. Quando é inversamente, eu multiplico direto. Beleza? Bom, como que vai ficar isso? Vai ficar 18 vezes x igual a 12 vezes 24. Então, eu vou ter 12 vezes 24 dividido por 18. Aí você multiplica 12 vezes 24 e divide por 18. Pode simplificar se quiser aqui. Enfim, 12 vezes 24 dividido por 18, você fazendo a continha lá, você vai encontrar 16. 16 o quê? 16 dias. Então, 18 operários trabalhando vai demorar 16 dias para terminar o serviço. Ok? Dessa forma a gente encerra esse exemplo aqui. Tranquilo? Vamos para mais um exemplo. Agora, os problemas das torneiras. Galera, problema das torneiras. Isso é um problema muito recorrente em concurso público. E, aliás, a gente fala em problema das torneiras. O mais interessante, galera, é que esse problema não abrange única e exclusivamente os casos de torneira. Mas existem vários outros problemas que são bem parecidos com esse problema da torneira, que você pode aplicar essa mesma regra e esses macetes que a gente vai ensinar para vocês aqui. Então fica ligado nesse problema aqui, não tire sua atenção para nada, porque é um problema muito interessante e muito cobrado dos concursos. Olha só, eu tenho a seguinte situação. Uma torneira enche um tanque em 4 horas. Outra torneira consegue completar, ou seja, encher o mesmo tanque em 6 horas. Sendo ambas abertas, em quanto tempo conseguirão encher aquele tanque? Galera, uma torneira enche em 4 horas, a outra enche em 6 horas. A pergunta é, se as duas forem abertas ao mesmo tempo, quanto tempo levarão para encher esse tanque? Bom, a forma mais simples de resolver isso daqui, mais tradicional, é a seguinte. A gente pensa assim, torneira 1. Torneira 1, ela leva 4 horas para encher o tanque, ok? Eu não sei o volume desse tanque, eu não sei. Mas eu posso representar o seguinte, se essa torneira 1 leva 4 horas para encher o tanque, em 1 hora, vocês concordam que ela vai encher 1/4 desse tanque? Ela vai encher 1/4 por hora, ok? Então, por hora, ela vai encher 1/4 por hora, ok? Do total do volume, ela vai encher 1/4.
Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e eu estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está se preparando para o concurso do Detran São Paulo 2018. Nós aqui da Lá Concursos, nós elaboramos um curso super competitivo, super atualizado, ponto a ponto do edital, com o melhor custo-benefício do mercado. Nós temos 2 serviços, 2 cursos, um para oficial, apenas 10 parcelas de R$30. E o cargo de agente, oficial de trânsito, por 10 parcelas de R$35, com a qualidade desse professor que você acabou de assistir. Infelizmente, ou felizmente, depende da interpretação do aluno, essa aula que você está assistindo é apenas 30% do total da aula, é uma aula demonstrativa para você sentir confiança, assistir às aulas do nosso professor e gostar do método aqui da Lá Concurso. O nosso curso no site é muito mais completo. O nosso curso no site, nós temos o Personal Coach, que é a metodologia fundamental para a aprovação do aluno. Personal Coach, personal significa pessoal e coach significa treinador. Personal Coach é o nosso projeto pedagógico. Então, como é que funciona assim, esse projeto pedagógico? Linhas gerais. Então, nós temos o conteúdo programático. A nossa equipe pedagógica vai pensar os principais assuntos primeiro, aqueles assuntos fundamentais que sempre costumam ser cobrados em concurso público. Com base nesses assuntos, nós transformamos em metas diárias de estudos, na forma na qual o aluno, cumprindo cada meta de estudos, de cada meta de estudo, ele vai dar um passo importante para a sua aprovação. E nós vamos monitorar o desempenho do aluno no site. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês aqui nessa caminhada do Detran São Paulo 2018. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique, claque.